1 Coríntios, capítulo 2, do verso 12 até o 16. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Tá mudo aí, irmão Mário. Continuando, 1 Coríntios, capítulo 2, nós vemos que o entendimento, nós já sabemos que o entendimento da palavra de Deus só pode vir através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível entender. Mas aqui ele vai falar algo um pouco mais direto e pessoal, não é? Não se referindo a nós como cristãos, mas a Paulo e os outros apóstolos como aqueles que receberam as revelações de Deus para escreverem as cartas, os evangelhos, as cartas, o livro de Atos e tudo mais. Ele já falou no versículo 10, no versículo 9, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, ou seja, não são coisas humanas obtidas pela percepção, obtidas pela visão, pelo ouvido natural, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, a origem da inspiração e das cartas, da doutrina dos apóstolos, é espiritual. Não é opinião de apóstolo, não é opinião de ninguém. A gente escuta muito hoje pregadores falando assim, não, isso é porque Paulo era machista, porque Paulo era solteirão, porque tal apóstolo era isso, tal apóstolo era aquilo, por isso que escreveu desse jeito. Não, de maneira nenhuma. Essa semana mesmo, uma pessoa me escreveu, muito irado, né? Ele estava irado porque ele disse que ele viu algum vídeo meu que eu falo sobre o que a Bíblia diz, não o Mário Persona, mas o que a Bíblia diz do homossexualismo. E ele escreveu, bravo, falando assim, você está, como é que ele falou? Por causa de você, muitos jovens estão se suicidando. Olha que acusação grave, né? Como se eu fosse uma pessoa que estivesse aí incentivando o suicídio. Ele estava se referindo a filmes, ele cita filmes de jovens homossexuais que acabam se suicidando pela pressão da família, ou pela pressão da religião, ou qualquer coisa assim. Mas o que eu faço nada mais é do que repetir o que está na Bíblia para os que me perguntam. O que a Bíblia diz sobre este assunto? Eu coloco o que a Bíblia diz. Então, para responder para ele, eu falei, olha, não é para mim que você vai ter que reclamar. Eu não estou incentivando ninguém a se suicidar, né? Você tem que reclamar esse propósito do Paulo, que recebeu diretamente do Espírito Santo de Deus essas palavras de Romanos capítulo 1. Aí eu transcrevi a metade final do capítulo 1 de Romanos, onde ele fala dos homens e mulheres tendo trocado a sua maneira natural de se relacionarem e cometendo abominação diante dos olhos de Deus. Mandei essa passagem para ele, ele respondeu que
eu tenho uma mente muito pequena. Minha mente é muito pequena, porque o pastor fulano, não vou repetir nome aqui, mas o pastor fulano e o pastor Cicrano, esse Cicrano é um pastor batista, já explicaram isso aí, e eles mostraram que Paulo era uma pessoa recalcada. Então, por ser recalcado, ele escrevia essas coisas. Olha só onde é que está indo a cristandade. Paulo recalcado, então ele escrevia essas coisas. Isso dito por dois pastores, muito populares na internet. E não são pentecostais, nada disso. São fundamentalistas, são... Então, isso aí é o que está acontecendo hoje na cristandade. Não se considera mais a Bíblia como a palavra inspirada de Deus. Inspirada, e aqui ele vai explicar que a palavra é inspirada, foi inspirada aos apóstolos, palavra por palavra. Não foi uma coisa vaga que eles receberam. Eles receberam palavra por palavra. Ele fala isso aqui nesse capítulo, olha só. As coisas, leia no versículo 9, as coisas que ele não viu. Então ele vai falar dessas coisas, que são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou essas coisas, no versículo 10, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Depois ele explica, dando um exemplo do homem que sabe as coisas do homem e que somente o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. Eu até falei sobre... Obrigada! Eu falei até sobre essa questão de fazer um transplante de espírito, né? Se a gente tivesse condições de fazer isso, para entender uma outra pessoa, ao nosso lado, para entender como ela pensa, fazendo um transplante de espírito. É isso que acontece quando o Espírito Santo de Deus nos dá entendimento das coisas de Deus, porque ele conhece as profundezas de Deus. Aí ele vai no versículo 12, nós não recebemos o Espírito do mundo. Quando ele fala isso, ele está se referindo a ele, eles, apóstolos, hein? Muito importante, embora nós também não tenhamos recebido o Espírito do mundo. Mas como o assunto aqui é a revelação da palavra de Deus, ele está se atendo a falar do que acontecia com eles, apóstolos. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais coisas, que ele falou lá no começo, também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito ensina, que o Espírito Santo ensina. Veja que ele está deixando claro aqui a inspiração verbal, palavra a palavra, que eles receberam do Espírito Santo para escrever. Não recebemos o Espírito do mundo, versículo 13, as quais coisas, né, espirituais a respeito de Deus, também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras, está oculto, está subentendido aqui, que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E agora ele vem para deixar claro que existem 3 classes de pessoas no mundo. Ele começa falando de uma que nós éramos, né? Não somos mais, porque o nosso homem na carne, o nosso homem natural, né? O nosso homem, nosso velho homem foi crucificado, foi eliminado na cruz. Tanto é que tem aquela passagem de Colossenses, ou de Efésios, né? Acho que é Efésios capítulo 4, quando ele fala assim no versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Essa tradução não está boa, essa tradução do João Ferreira de Almeida, nesse versículo, não está boa. Aqui, uma outra versão melhor, ela diz assim, no versículo
22. Eu recebi um aviso de que tem que entrar com os comerciais. Me deem só um minuto lá para ajudar o Pedro. Ele está com carência afetiva esses dias. Ele vai de 15 em 15 minutos no banheiro só para eu ir lá correr e cuidar dele. Só um minutinho. Bom, eles aproveitaram para falar mal de mim, aí depois eu vou escutar na gravação, hein? Olha lá. Vamos continuar, então. Combinaram, viu, Mário, aqui para cortar a parte que fala mal de você. Então, daqui a pouco eu tenho que ir lá para fazer o segundo tempo. Mas dá um tempinho aqui ainda. O versículo, então, em Efésios 4, versículo 21, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aqui, na realidade, essa tradução não é a melhor, porque o Darby fala assim, olha, quer ver? Tendo-vos despojado do velho homem que se corrompe a si mesmo de acordo com o engano. Então ele coloca já uma coisa feita. E é realmente o bíblico essa maneira de enxergar isso aqui. Se nós fazemos uma pesquisa aqui, ó, velho homem, vamos ver se eu encontro aqui. É Colossenses 3, versículo 9. Veja só que fica incoerente se você ler o Efésios 4, 22 do jeito que está aí, ó. 3:9, Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, o velho homem já acabou lá na cruz. Nós não temos mais nada com ele. A carne, sim, continua em nós fazendo arte, mas o velho homem não. O velho homem está morto.
O que ele pede aqui, em Efésios 4 e também em Colossenses, né? É para nós considerarmos, em lugar da morte, lançarmos na morte o velho homem, reputarmos ele como morto. Não dá confiança para ele, não. Ele morreu. Então, voltando agora ao nosso capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai falar aqui no versículo 14, versículo 13 primeiro, as quais coisas também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que significa isso? É mais ou menos assim, olha. Se você tiver um toca-disco na sua casa, não adianta colocar uma fita cassete para ficar virando ali, porque ela não vai tocar. Eles são formatos e aparelhos incompatíveis. E não adianta também querer enfiar a fita cassete no seu tocador de CD, no seu CD player. Ela não vai entrar, para começar, né? Ela não vai entrar. Nem na gaveta do seu computador, ela não vai entrar. O único caso que eu escutei foi de um rapaz querendo brincar com a mãe dele. A mãe dele falou que precisaria ir ao banco para tirar dinheiro. Ele falou assim, não, mas peraí, ó, eu entro no site, agora o banco é pela internet, eu já tiro dinheiro. E aí, quando ela não estava olhando, ele pôs uma nota de R$ 50 na gaveta do CD, fez umas operações de brincadeira assim no site do banco, aí ele apertou o botão do CD, abriu a gaveta, aí, mãe, tá aqui o dinheiro para a senhora. A mulher acreditou, coitada, que o dinheiro vem pela gaveta do CD. Então, não é incompatível você querer escutar CD ou querer escutar fita cassete no CD ou querer escutar fita cassete no toca-disco e vice-versa. É incompatível. Então, é incompatível o homem natural compreender as coisas do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, as coisas que ele ensina, só podem ser compreendidas comparando-se as espirituais, as coisas espirituais com as espirituais. Então, você tem que ter o mesmo aparelho. Você tem que ter o mesmo aparelho para entender o que o Espírito Santo está falando na sua palavra. E aí, eles receberam direto, então, essa revelação, e agora o homem natural, do versículo 14, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parecem loucura. E realmente, você nunca foi chamado de louco ou de louca? Eu experimento isso o tempo todo. Toda hora tem alguém falando, você mente pequena, mente estreita. Você acredita numa lenda? Teve um que me escreveu aqui esses dias também. Ele perguntou se era verdade o livro de Gênesis, aquela história lá que tem da serpente, de Adão, de Eva. Eu falei, olha, é tudo verdade, está tudo na Bíblia. Aí ele me respondeu meio irado, né? Ah, então não acredito nesse Deus aí que é uma lenda, porque onde já se viu cobra falar, né? Nos desenhos da Disney elas falam também, e ele acredita, né? Ele assiste o desenho. Onde já se viu cobra falar, eu falei assim, ó, nem vou discutir com você. Espera um pouquinho, já você vai poder ter essas respostas diretamente do Criador. Agora, não espere muito. Converta-se antes a Cristo. Aí se tem aquele versículo que diz que o lado que a árvore cair, ali ficará. Então, uma pessoa que desafia a palavra de Deus, você vai explicar o que para ela? Ela não está querendo entender. E nós sabemos que não é por intelecto que se entende e que se aceita a palavra de Deus. Lá no próprio versículo em Hebreus, fala assim, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé nós entendemos. A fé é certeza de coisas que se esperam, de coisas que se não veem. Então não adianta querer explicar para um incrédulo, ele não vai entender nunca. E aqui
no capítulo 1, ele já tinha dito isso, quando ele falou no versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Então não é possível, pela sabedoria do mundo, entender as coisas de Deus. Só esses pastores que acham que Paulo era recalcado é que acham que estão entendendo a Bíblia. Não estão entendendo nada. De jeito nenhum. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ponto final. Porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ele não pode escutar fita cassete num toca-disco. Ele não pode escutar MP4, MP3 num tocador de cassete. Não pode, porque você tem que ser um novo equipamento agora para poder ter sensibilidade para escutar essas coisas. Mas aí ele fala no versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Essa passagem eu acho muito, muito fantástica, porque o que ele quer dizer aqui é que um crente em Cristo, quando ele fala homem espiritual, ele não está falando apenas de um crente em Cristo. Ele está falando de um crente em Cristo andando em comunhão com Deus e com Cristo, com o Senhor. Porque se ele não estiver em comunhão com o Senhor, ele vai estar com seus ouvidos fechados para a palavra de Deus. Então, o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Em outras palavras, um crente espiritual, ele entende a razão de todas as coisas. Ele entende a razão de todas as coisas. Essa semana, ontem eu fiz uma palestra para funcionários do Banco do Brasil inteiro. Foi palestra via online. E um dos funcionários escreveu no chat, porque no chat era lugar para pôr as perguntas no final da palestra, né? Ele colocou assim: Mário, de onde vem toda essa sua alegria e jovialidade, né? Mas depois, entre parênteses, não precisa explicar, eu sei. Era meu irmão em Cristo, né? Eu não preciso explicar, eu sei. Mas daí eu expliquei, a hora que estava terminando, na hora de me despedir, falei assim, ó, alguém perguntou aí de onde vem essa alegria toda, essa jovialidade? Ela vem do fato de eu já ter a certeza de onde eu vou passar a eternidade. E com isso eu sou feliz. Aí deixei a pulga atrás da orelha para quem quiser pesquisar por que eu sou feliz, né? Porque o crente é feliz, apesar de todas as dificuldades, ele é feliz. Ele pode ficar triste em algumas ocasiões, ele pode sentir dores em outras ocasiões, ele pode sentir saudade, sentir desilusão, às vezes, uma coisa não dá certo, não é do jeito que ele queria, mas vê assim, na eternidade, que importância terá essa coisinha que pode me causar um dissabor agora? Nenhuma. A eternidade é a eternidade. Então, a grande ventura do crente é ter a certeza da sua salvação, ter a certeza de entrar nos lugares celestiais, entrar nos tabernáculos eternos, graças ao sangue derramado por Jesus. Entrar na presença do próprio Deus, Criador de todas as coisas, do Senhor do Universo. E ainda assim, numa posição de familiaridade e de intimidade que nenhuma outra criatura poderia ter. Chamando a Deus de Pai e sendo parte do corpo de Cristo e da esposa do Cordeiro. Olha só, quem vai falar que é infeliz tendo tudo isso? A gente pode estar com dor de dente, pode ter que estar fazendo tratamento de canal sem anestesia, pode ter essas coisas. Mas
Como que um cristão não vai desfrutar do que ele tem assegurado pela fé em Cristo Jesus e das promessas dadas por Deus na sua palavra? Então, um crente nunca deveria ser infeliz. Ele deveria ser feliz sempre. Deveria ser feliz sempre. O que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Ou seja, ninguém entende por que ele é assim. Você tem amigos incrédulos, eles entendem você? Não. Acho que você é louco, acho que você é fanático, acho que você fica endoidou de vez. E às vezes até amigos e familiares que creem na palavra de Deus e professam crer em Cristo, não entendem por quê. Porque não creem em toda a palavra de Deus. E aí acho estranho você não seguir a religião dele, alguma coisa assim. Tem um versículo que me ocorreu agora. É, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, os desejos ardentes dos homens. Concupiscência significa desejo extremado, desejo ardente dos homens. Mas segundo a vontade de Deus. Então, essa é a guia do cristão agora. Porque é bastante, ou seja, já deu, né? É bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices ou bebedeiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Eu não sei bem qual é a diferença de borrachice com bebedice. Talvez aqui na outra versão dê para entender melhor. Aqui fala concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices. Eu sei que em espanhol borracha é bêbado, né? Detestáveis idolatrias. Então, se alguém aqui mudar para um país de língua espanhola, cuidado quando abrir uma borracharia, para não pensar que você abriu um bar. Então, é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando como eles andam, né? E acham estranho, no versículo 4, não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, falando mal de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Como que o evangelho foi pregado aos mortos? Foi pregado aos que agora estão mortos, né? Não que alguém desceu no túmulo para pregar o evangelho para morto. Eles foram pregados quando eles estavam vivos. Eles ouviram quando eles estavam vivos, como no caso de Noé, que ele fala também numa outra passagem aqui do caso de Noé, né? Quando o Espírito de Deus, em Noé, pregou lá para o pessoal que ia morrer no dilúvio. Então, acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, falando mal de vós, porque eles acham estranho isso. Como pode? Então, eu me lembro na faculdade, eu comecei, acho que no terceiro ano de faculdade, o segundo ano de faculdade, não me lembro bem agora. Eu tinha muita dor de estômago, comia em bar, né? Morando fora de casa, morava primeiro em Santos, depois no Guarujá, estudava em Santos. Então eu comia tudo que era porcaria que tinha. O mais barato, né? O boteco mais barato, com aquela macarronada assim, com aquele molho de tomate, que nem sei de que tinta que eles faziam aquilo. Então eu comia essas coisas. Aí eu comecei a ter muita dor de estômago. E, puxa, eu preciso achar um lugar que tenha uma comida mais natural. Naquele tempo não tinha toda essa propaganda por alimentação natural.
Porque todo mundo já comia em casa uma alimentação natural, né? Você não via gordo. Isso na década de 70. Experimenta pegar algum vídeo, tipo assim, pega cenas de São Paulo nos anos 60, nos anos 70. Vê na rua se você encontra um gordo. Não tem. É todo mundo magro. Porque nós comíamos uma comida que era muito mais saudável, né? Era arroz, feijão, bife, salada, as coisas do dia a dia. Mas não devia ter um monte de porcaria que vem já na comida hoje, que você já tem os conservantes e tudo mais, né? Você comprava leite cru, tinha que ferver e daqui a pouco ele já estava azedo. Você comprava um pão, no dia seguinte já estava mofado, já estava... Hoje não, você pega um pão de forma, compra um pão de forma, você deixa uma semana lá, ele está novinho, parece... Eu me lembro quando comecei a comprar pão de forma, quando saíram os pães de forma mais elaborado, porque uma época só tinha o Puma, né? Depois começaram a sair, a gente comprava, mas logo em seguida, pouco tempo depois, ele embolorava. Você olhava bolor, assim, verde nas beiradas. Hoje não, hoje eu compro pão de forma, esqueço ele, tá lá, sempre novo. O que eles põem nesse negócio? É um monte de porcaria. Então, naquela época, eu estava com muita dor de estômago, falei, preciso comer uma coisa melhor. Aí alguém me falou de um restaurante que tinha macrobiótico, e eu fui lá, comecei a comer lá, almoçar lá todos os dias. E às vezes levava até um marmitex para casa para jantar à noite. Eu morava sozinho no Guarujá, num apartamento que meu pai tinha lá. Então eu comecei a comer essa comida. Só que daí, eu via todos aqueles livros, né? Eu comecei a ler os livros. E lendo os livros, eu comecei a comer a doutrina macrobiótica, que tinha muita bobagem misturada, tinha muita coisa misturada, porque ela é feita para o homem natural, filosofias orientais. Então, comprava aqueles livros e lia, e comecei a ficar com a cabeça feita por aquele orientalismo, por aquelas doutrinas do Tao Te Ching, Yin, Yang, né? Entrei para Seichonoye, que é uma filosofia aí também maligna até o fio do cabelo, no livro principal da seita, o autor, que é o inventor da seita, fala que o pecado não existe, porque se o pecado existisse, nem Cristo seria capaz de nos livrar do pecado. Então, por aí você já vê o tipo, né? E ele conta que quando ele recebeu essas revelações de um anjo, eu sei que anjo que é, né? Caíram pétalas do céu, pétalas de rosa do céu. Está lá em Gálatas, né? Ainda que um anjo do céu nos pregar um evangelho que seja diferente desse, seja maldito, seja amaldiçoado, seja anátema. Então, eu estava nesse meio, estava enfiado nessas coisas aí, né? E daí, né, eu pregava, né? Claro, eu sempre fui, assim, muito comunicativo. Na faculdade, a pessoa chegava perto, chegava um colega, dor de cabeça hoje. Você tem que comer assim, assim, assim e tal, não sei o quê. A menina chegava e falava assim, problema de cólica, né, de menstrual e tal. Você tem que comer um arroz integral e tal. E eu com aquela cara de santo budista, né? Eu até me lembro quando eu tinha um colega, ele tinha muita enxaqueca, e eu levei ele no restaurante, lá tinha a dona do restaurante, que ela tinha feito um curso de shiatsu, ou de duin, shiatsu, eu não lembro exatamente que curso que era. E acupuntura também, ela tinha feito curso de acupuntura e ela comprou uma maquininha que era para dar acupuntura elétrica. Mas esse cara sofreu na mão dela, coitado. Nem vou contar aqui, porque é horrendo a tortura que ele passou tomando choque da mulher. Mas por que eu estou falando tudo isso? Exatamente, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu pregava isso na faculdade. E aí, quando realmente eu me converti a Cristo, e me converti na época de faculdade, porque lá encontrei um cristão que pregou o evangelho para mim, o que aconteceu? Eu virei de cabeça para baixo. Aí as pessoas iam falar comigo e falavam assim, escuta, você não ficava falando ali que é o yin e yang, que é o equilíbrio,
que tem que estar em equilíbrio com as forças do universo e não sei o que. Você não falava tudo isso? Eu dizia assim, eu falava, agora não falo mais. Mas você não era assim das filosofias orientais? Eu era, mas não sou mais. As pessoas vinham me cobrar, né? Como é que é? Mudou então? Como é que é esse negócio? Eu mudei, eu mudo. Quando eu vejo que eu estou no caminho errado, eu tenho que pegar o caminho certo. E foi assim que o Senhor me salvou e me colocou no caminho certo. E hoje, muitos de nós, e eu acredito que vocês também, encontram amigos da velha época, né? Até um me falou, hoje conversando com o irmão no telefone, e aí uma pessoa tinha levantado, ou tinha guardado posts dele na internet do tempo antigo. E começou a cobrar, mas lá você falava isso, falava aquilo. Eu sei que eu falava, mas não sou mais aquele. Sou diferente agora. Então, agora nós temos um outro propósito de vida, uma outra direção e um outro destino que nós tínhamos antes. E os incrédulos vão achar estranho. Vão falar mal de nós, porque nós não estamos indo junto com eles nos lugares que a gente ia antes. Não estamos mais frequentando os mesmos lugares, não estamos com os mesmos pensamentos. Então, voltando lá no nosso capítulo 1, capítulo 2 de 1 Coríntios, então o homem natural não compreende o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, ele não é compreendido por ninguém. Porque, no versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a capacidade de raciocinar da maneira como o Senhor Jesus raciocina, aí vem o se, enchermos a nossa mente com a palavra de Deus. Tem um irmão uma vez falou assim, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, até o ponto que os seus pensamentos sejam formados pela palavra de Deus. Eu acho que todos que estão ouvindo já tiveram essa experiência de quando surge uma dúvida de alguma coisa na vida, uma coisa prática do dia a dia, lembra um versículo, já sei como agir nessa situação. A palavra de Deus está ali. Por isso que a gente, quando nos nossos filhos, nós pedimos que eles decorem versículos, alguém pode falar assim, mas que absurdo, dar essa tortura para as crianças, eles não estão nem entendendo. Eles podem não estar entendendo na hora, mas está gravando aqui. Amanhã eles vão lembrar. Um dia aquilo vem à tona. Você planta lá a sementinha, um dia ela brota. Então vimos aqui o homem natural, que é o homem que nascido de Adão. Vimos o homem espiritual, que é o homem nascido de novo, que já se desfez do velho homem, porque agora o velho homem morreu na cruz, com Cristo, em Cristo. E no capítulo 3, nós vamos ver uma terceira classe, quando ele fala assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Por quê? Porque eles não estavam andando em comunhão com Deus e com a sua palavra. Então, embora eles fossem irmãos em Cristo, nascidos de novo, a maneira de viver deles era de um incrédulo. E nós conhecemos pessoas assim. Eu, por exemplo, né? Porque todo crente tem os seus altos e baixos, né? Um dia você está lá, né? Está quase nas nuvens, tal. No outro dia você está pensando, raciocinando, falando como um incrédulo. Esse é o problema. Se não fosse assim, a gente podia jogar fora um monte de páginas das cartas. Por quê? Porque as cartas são para crentes. E como é que as cartas, sendo para crentes, tem tantas exortações? Não faça isso, não faça aquilo, né? Não vai andar mais dessa maneira, não vai andar daquela maneira, tal. Por que isso? Porque nós ainda temos a carne. E precisamos ser sempre lembrados de seguir o que diz a palavra de Deus. Então, aqui depois, ele vai, então, no capítulo 3, versículo 1, não pude falar
Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. O problema de ser menino é que você ainda não tem discernimento das coisas, você não tem maturidade. Eu nunca esqueço uma irmã, quando eu comentei com ela que tinha um casal que congregava, estava congregando no nome do Senhor e tal, eu falei, puxa, que triste, né, aquele casal. De repente decidiram simplesmente, não foi nada, assim, não foi pecado, não foi nada. Ah, não queriam mais reunir. E foram embora. Eu comentei com ela, ela falou assim, eu acho, sabe o que eu acho? Imaturidade. Eu sempre via neles pessoas imaturas. E realmente era isso, ela tem a razão. Eles eram convertidos a Cristo, porém imaturos. Então, muito deslumbrados com as oportunidades que existem nesse mundo e vão caminhar até quebrar a cara, né? Porque a gente quebra a cara sempre quando a gente caminha fazendo a nossa própria vontade. Então, como eram meninos em Cristo, que não aceitavam alimento sólido, com leite vos criei, fala Paulo aqui no versículo 2, do capítulo 3 de 1 Coríntios. E não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Eles estavam bebezinhos ainda, bebezinhos. Precisava tomar leite ainda, as coisas básicas. Não dá para você. Você vai dar aula numa classe de alunos, né? Quem já deu aula, quem já foi professor ou é professor, quando você chega numa classe nova, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que perguntar em que ponto vocês estavam, em que página do livro vocês estavam, tal, para saber a partir da onde vai. Mas quando você percebe que os caras não sabem nem ler ainda, você tem que voltar nos básicos. Não adianta querer enfiar pela goela conhecimento mais elevado que não vai adiantar nada. Eles vão regurgitar como um bebê que come coisa muito pesada, ele vomita depois. Porque ainda sois carnais. E agora ele vai explicar por que eles são carnais. E eu vou chamar novamente os nossos comerciais. Ô, Dal, aproveita aí para falar daquela promoção que nós estamos tendo de panela de pressão para pagar em 10 vezes sem juros. Eu já volto, vou só tirar meu filho lá do banheiro.
Mário, sem som aí, viu? Eu fechei o microfone. Ah, eu esqueci de fechar o microfone. Vai puxar a descarga lá do Pedro. Muito bem. Voltamos aqui, então. Ele vai explicar por que ele ainda os chamava de carnais, no versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Vocês acham bom aqui a gente fazer um intervalo de perguntas já, ou continuamos normalmente? Eu não vi, eu não estava olhando aqui se alguém levantou a mão ou não. Mário, eu até sugiro, pelo fato de você estar com o Pedro aí, se você quiser dar as explicações e encerrar agora às 21, fica tranquilo também, viu? Tá certo? Porque realmente ninguém levantou a mão, não. Não levantaram a mão? Não. Nem para pedir mais barato as panelas, não? Não, ela está dizendo que a mercadoria não chegou. Bom, vamos então ver se eu concluo aqui, porque daqui a pouco ele vai de novo. Na hora que vocês escutarem a panelinha cair, aí é porque ele está outra vez indo lá. Está na hora dele. Ele já tava meio resistente. Não sei por que agora. É porque eu estou acordando ele uma hora mais cedo todos os dias, por causa do calor, né? Então, ele estava resistente agora. Ele não queria. Ele estava esperando que eu fosse já preparar a fralda para ele dormir. Mas daqui a pouco ele vai de novo lá. Então, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Eu já tinha explicado, acho que antes, que esse Paulo e Apolo que ele usa aqui, no capítulo 4, ele explica, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Ou seja, ele tomou cuidado de não citar o nome dos personagens aqui, né? Digamos que ali tivesse um chamado Joaquim e outro chamado Antônio. Então, seria que estava acontecendo, né, de uns dizerem eu sou de Joaquim e eu sou de Antônio. Mas se ele colocasse os nomes aos bois, seria constrangedor, porque às vezes esse Joaquim e esse Antônio não estariam buscando seguidores, mas os próprios seguidores estariam seguindo a eles e tendo preferências. Então ele usa o nome dele e o nome de Apolo como exemplos, como figuras. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, voltando aqui ao capítulo 3, versículo 4, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Então, ninguém é ninguém. Uma coisa que a gente tem que aprender nas coisas de Deus é que não tem bom, não tem um que é melhor que o outro. Deus escolhe os vasos do jeito que Ele quer, Deus dá os dons da maneira que Ele quer. Não tem coisa humana. Você pode fazer uma faculdade de teologia, você pode aprender línguas antigas, você pode aprender arqueologia, aprender um monte de coisa, mas isso não é conhecimento espiritual, isso é conhecimento humano. Isso que muitos cristãos não entendem. Hoje mesmo tem um lá que sempre o pessoal me manda, mas Mário, veja o que diz esse pastor adventista, ele fala muito de arqueologia e não sei o quê, E eu respondo sempre assim, não vou nem ver, porque eu sei qual é a doutrina que ele prega.
E as coisas interessantes que ele, porventura, fala de arqueologia e tal, são simplesmente o mel que ele coloca para pegar a mosca. É para isso que ele está ali. Ele é empregado de uma instituição adventista, muito rica, muito poderosa, e então ele tem que fazer isso para conquistar as pessoas para aquela má doutrina que ele aprendeu lá, que ele decorou lá, que vem da sua falsa profetisa. E toda hora que eu falo isso num vídeo, daí quer ver um monte de gente brigar. Como é que eu posso falar mal da tal profetisa? Porque ensina errado, ensina má doutrina. O cristão não pode ser bobo, ele não pode... Uma vez eu falei uma coisa para uma irmã, né, que perguntou, ela era de uma religião aí, chamada congregação, e eu falei para ela, falei assim, irmã, você não pode deixar o cérebro do lado de fora quando você entra naquele templo. Você não pode parar de pensar e engolir tudo que falam lá dentro, como se fosse vindo de Deus. Você tem que discernir, você tem que julgar as coisas, não pode simplesmente engolir qualquer coisa, né? Então, muita gente engole tudo e não julga. Nós temos que julgar pela palavra de Deus as coisas. E às vezes nós não vamos gostar do que nós vamos encontrar na hora que nós fizermos esse julgamento. Porque aquela religião que achávamos tão maravilhosa, de repente nós vamos ver que... E aí, né? Hoje eu publiquei um daqueles do Evangelho em 3 minutos, estou publicando de 4 em 4, né? Republicando, mas só em áudio. E o título que eu coloquei era Quem Salvou Maria? Eu já estou esperando que vai chegar pedrada de outro jeito, né? E o argumento que eu uso é o seguinte: se Maria fosse sem pecado, imaculada, como falam, né? Maria imaculada, ela não teria chamado o Senhor Jesus, ainda no seu ventre, de meu Salvador. Ela não teria... E mais, ela estaria transgredindo, né, digamos assim, a passagem que fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e que não há quem peque, não há quem não peque. A outra passagem também diz isso. Então, a religião ensina, não, Maria era sem pecado, Maria imaculada, Maria subiu para o céu de sapato e tudo, nem morreu. Então, um monte de lenda, um monte de bobagem que a pessoa acha que é lenda, a cobra falar lá no Éden, aí não acha que é lenda essas coisas. Temos a palavra de Deus como guia. O único guia seguro que nós temos, a palavra de Deus. Mas então, voltando aqui, ele falou aqui de Apolo, e ele fala que são ministros, né? Pelos quais cresces e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu tinha começado a falar do tal pregador adventista, e o que eu ia falar era o seguinte: hoje mandaram um vídeo onde aparece ele, um rabino, e qual que era o outro? Não sei se era um bispo católico, ou um padre, eu não lembro agora, ou se era um imã do islamismo. E o título é assim, a salvação, o caminho da salvação. Então, eu falei, o cara está junto com gente que não tem nada a ver. Né? O que é isso? Três religiões, né? Um se diz cristão, o outro é judeu, ou seja, ele não é cristão, ele é do povo que rejeitou a Cristo, e o outro, não sei se era um bispo, realmente não lembro agora, ou se era um imã, né, do islamismo, que também não crê em Cristo, como Deus e homem. Como é que uma pessoa vai se misturar com isso? Mas essa é o aperitivo do que vai ser a grande meretriz. A grande meretriz, que é a união de todas as religiões cristãs num grande sistema que irá perseguir os judeus convertidos depois do arrebatamento na grande tribulação. Essa será a grande meretriz, será um grande sistema, Babilônia, a grande, a mãe de todas as abominações, um grande sistema cristão, entre aspas, para perseguir judeus verdadeiramente convertidos a Cristo. Então ele deixa claro aqui que ninguém é ninguém, né? Quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces e conforme
o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu pararia agora aqui, porque tem muita coisa embutida nesse trecho agora. Ele vai falar do edifício, né? Do edifício. Então, acho que esse aqui é um assunto que a gente pode deixar para uma próxima oportunidade. Dois irmãos aí levantaram a mão. Vamos lá, então. José Nilton e depois Alexandre. José Nilton. Mário, ouvi certa vez que o verso 4 seria a postura de pessoas com espírito sectário. E que isso tem destruído tantas igrejas. Assim compreende o irmão? Sim. Sim, sem dúvida. Agora, só entenda o seguinte, que aqui eles ainda estavam juntos. Então, nós não podemos dizer que isso aqui, eles estariam formando denominações ou igrejas diferentes. Não. Eles estavam, sim, formando partidos, como eles fizeram lá no capítulo 1. Quando Paulo roga a eles, dizendo, ouvi dizer que há contendas entre vós, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Estou lendo o capítulo 1, versículo 12. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Isso aqui era já o sectarismo sendo formado entre eles. E ali por seguirem a homens. Era basicamente o que Paulo havia previsto em Atos 20, quando ele se despediu dos anciãos de Éfeso. E ele falou assim, eu sei, 20, versículo 29, eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas, torcidas, né? Para atraírem discípulos após si. Então, eu acredito que até esse assunto nós não esgotamos aqui, não. Eu acho que a gente pode retomar esse capítulo 3 e já com essa outra vertente que é das divisões e do sectarismo e das diferentes heresias. Porque heresia, na realidade, às vezes a gente usa muito a palavra heresia como sinônimo de má doutrina. Mas heresia, na realidade, é partidarismo, né? É você ter preferências. Um herege é aquele que tem preferências. Às vezes ele tem preferência até por coisa boa, mas é uma heresia, porque é fora do normal ou num volume muito alto. Então, é isso aí. Outra era culto ecumênico. Ele disse que as sinagogas eram lugar de adoração e culto, não era. As sinagogas eram lugar, eram escolas de judaísmo. Ali eles se reuniam para ler, estudar as escrituras e fazer orações também, eu acredito, né? Mas era principalmente para ler as escrituras, para estudar. Tinha mais algum aqui? Não vi. Alexandre. O Alexandre. Não, o meu irmão Mário era só compartilhar uma experiência, né, que o senhor comentou aí sobre o rebaixamento da palavra de Deus, né? Como o senhor bem falou que eles dizem, né, que o apóstolo Paulo escreveu a palavra, né, baseando-se em costumes da época, em sabedoria dele, né, em preferências dele, né, que era recalcada, coisa e tal. E eu conversando com uma pessoa, né, que é até parente minha, sobre um assunto, e na hora eu
abri a Bíblia, né, e tirei um versículo para mostrar, né, um esclarecimento sobre aquele assunto do que dizia a Bíblia. E é muito triste a gente escutar isso das pessoas, né, que muitas das vezes é nosso irmão em Cristo, mas pela confusão está muito grande na cristandade, ela me dizer que a gente não deveria se guiar completamente pela Bíblia. E aí a gente vê, né, como o senhor falou, está tão confusa, tão rebaixada, tão distorcida, que a palavra de Deus, ela é, às vezes, não, ela é deixada de lado, né, para seguir o que o irmão estava comentando aí na passagem, né, que Esse era o tempo de juízo, né? prefere seguir a homens, né, ao que eles falam, do que a própria palavra de Deus, que foi inspirada por Deus, que veio dos céus, né. Era só um compartilhamento aí muito triste que Esse a gente vê nossos irmãos dessa forma. Era em 1 Samuel, eu não vou lembrar o versículo agora, mas fala que a palavra era muito rara em 1 Samuel. Deixa eu ver, não vou achar. Porque acho que não é exatamente com essas palavras. Porque não havia muita revelação. No Antigo Testamento, os sacerdotes, né, os profetas, recebiam diretamente do Senhor a palavra. E tem um versículo em 1 Samuel ou 2 Samuel que fala que a palavra era rara. A palavra do Senhor era muito rara. Quer ver? Olha, acho que eu vou achar aqui agora. 1 Samuel, capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta. Outra versão fala, e a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, os profetas não recebiam revelações com frequência. Então era muito, muito rara a palavra de Deus. E porque era um tempo de total abandono. Daí o Senhor levanta esse Samuel, né, que era um profeta, para tentar trazer o povo de volta nos trilhos. E hoje nós estamos vendo, a palavra de Deus é rara. Embora tenha a Bíblia de montão aí, mas o que mais tem é gente negando a própria Bíblia. Às vezes você compra a Bíblia, as pessoas perguntam assim, que Bíblia que é boa com comentário? Eu falo, nenhuma. Nenhuma Bíblia com comentário é boa, porque os comentários já estão impregnados de má doutrina. Começa que a maioria das Bíblias com comentários, elas são versão, os comentários são de pastores que seguem a teologia do pacto, que não creem no arrebatamento, não creem nas dispensações e tal. Tem uma Bíblia, que é a Bíblia de comentário do Scofield, ele aprendeu com os irmãos do século XIX, com Darby, Kelly e outros. Então, nos comentários, ele coloca, tem lá arrebatamento, tem dispensações e tudo mais. Porém, ele aprendeu, mas não aprendeu tudo, porque ele mesmo nunca deixou de ser pastor de uma igreja. Então, ele não entendeu o que é a igreja, não entendeu o que é o lugar de reunião, ele não entendeu o que é a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Ele entendeu que há uma distinção entre Israel e igreja e outras coisas. Tem até um irmão nos Estados Unidos, que já está com o senhor agora, ele dizia assim, quando eu vejo um denominacional lendo a Bíblia do Scofield, eu fico muito alegre. Porque ele vai aprender algumas coisinhas ali, né? Mas quando eu vejo um irmão em comunhão lendo a Bíblia do Scofield, eu fico muito triste. Porque é como você tomar uma bebida que foi diluída ou foi batizada com alguma coisa lá que não é original, né? Então, hoje está assim. Não tem muita palavra de Deus impregnada
O evangelho está aí. Até o evangelho hoje é difícil você pregar porque a pessoa não acredita na graça, mas acha que tem que fazer alguma coisa, tem que fazer penitência, tem que... Perguntaram para mim se... O que eu achava. O pastor mandava escrever os pecados em papeizinhos, né? Para depois levar no monte e queimar. E ela falou se isso aí funcionava, como é que é, se tinha na Bíblia. Eu falei, bobagem. Isso é superstição, né? Aí até alguém me contou alguém contou a piada no Facebook e falou assim, que o sujeito ia no psiquiatra, ele estava com muito problema dos inimigos dele, das pessoas que ele tinha muita raiva de todo mundo. O psiquiatra falou assim, faz assim, ó, escreva os nomes de todas as pessoas em papeizinhos, escreva os nomes em papeizinhos de todas as pessoas que você odeia. Aí você queima. Aí, semana seguinte, voltou lá o paciente, o psiquiatra, o doutor, estou me sentindo muito melhor. Agora o senhor me explica o que eu faço com os papeizinhos. Não preciso nem explicar o que ele fez, né? Mas é isso. Irmãos, mais alguma coisa? Hã? Tem Gilmar aí que acionou a mão. Bom, Gilmar aqui. Se alguma pergunta, alguma explanação. Gilmar. Gilmar Bernardino. Não, irmão, eu só estou privilegiado. Eu ansiava por isso. Eu sei que Mário não se envaidece com isso, mas eu estou muito feliz em revê-lo nessa live. Estava ansioso, já estava pensando até um dia ir lá em Limeira só para ver Mário dar um abraço. Não é idolatria. Já vi o Lemão, vocês também aí da Bahia, e estou feliz e quero dizer a Mário que eu tenho orado por ele, o Pedro, Amém. pelos seus 2 filhos que estão nos Estados Unidos, tenho orado constantemente. Muito obrigado. É uma oração imensa. E também digo, foi através do Espírito Santo lhe usando que eu me apartei do sistema. E estou feliz hoje. Hoje eu estou feliz. Um abraço, Amém. Mário. Você é de onde? Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco. Opa, já estive lá várias vezes em Recife. Muito obrigado pelas suas orações. São muito, muito apreciadas, viu? Mas o alemão é mais bonito que eu, então não se preocupe em vir até aqui para me encontrar. Você já encontrou o alemão, tá bom? Irmãos, então ficamos por aí? Ok, Mário. Pronto, então a gente... Deixa eu só voltar aqui para te definir. Rapidinho. Pronto. O versículo que a gente vai continuar... a partir do 10, não é isso, Mário? Deixa eu ver aqui de novo. Ou se você quiser fazer trazer de novo um pouco do assunto aí que você falou anterior. Eu acho que a gente podia começar de novo no versículo 4 e trazer essa questão das divisões, das seitas e tal. Né? Ótimo, então. Tá marcado aí. Pronto, irmão. Mário, você poderia, então, agradecer para a gente encerrar? Vamos lá. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, por tudo o que fizeste por nós, cada um aqui, que um dia teve um encontro com Cristo, recebeu o perdão de seus pecados, a vida eterna, e agora já tem um propósito de vida e um destino certo na presença de nosso Salvador no céu. Obrigado, Pai.